Olá IPCA, hoje é sábado, dia 30 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 734 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 11 e 12 do livro do profeta Ezequiel. No capítulo 11, Ezequiel nos conta os últimos detalhes de uma visão que ele teve enquanto estava lá na Babilônia, na sua casa, junto aos anciãos, e ele foi levado pelo Espírito até Jerusalém. No capítulo 8, a gente já leu que ele viu a idolatria sendo praticada no templo por sacerdotes, anciãos, mulheres. No capítulo 9, nós vimos Deus iniciando o julgamento sobre a cidade, embora poupasse aqueles que eram o verdadeiro povo de Deus, que seriam marcados na testa com um sinal. No capítulo 10, a ênfase é na glória de Deus deixando o templo, enquanto a cidade agora será alvo do julgamento divino. E no capítulo 11, Ezequiel é transportado para uma porta do templo, e lá naquela porta ele encontra os líderes da cidade conversando. E esses líderes estão dizendo assim: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Isso faz bem pouco sentido para nós, mas se a gente entende o contexto, fica mais fácil. O que está acontecendo aqui? Ezequiel faz parte de uma elite que foi tirada de Jerusalém e levada para a Babilônia. Houve uma primeira elite levada antes dele, na qual Daniel foi conduzido ao palácio babilônico. E então a cidade ficou muito empobrecida, muito esvaziada de bons líderes. O pouco de gente que ficou lá e agora mandava no povo, estava se achando a última bolacha do pacote. Mas essa é uma gíria do Brasil do século XXI. Lá naquela época eles estavam se achando a carne da panela. Ou seja, na cabeça dos líderes que ficaram em Jerusalém, as pessoas que já tinham sido deportadas, como era o caso de Ezequiel, como era o caso de Daniel, eram pessoas contra quem Deus estava irado, pessoas que não mereceram o favor e a proteção de Deus. E eles que ficaram seriam os verdadeiramente amados do Senhor. Eles eram a carne e todos os demais eram os ossos, eram os refugos do Senhor. A cidade seria a panela, e então eles estavam dizendo: se Deus resolveu tratar assim esse pessoal, o que eles deixaram para trás é nosso, é tudo nosso. O verso 15 ajuda a gente a entender isso, porque ali está sendo dito assim: apartai-vos para longe do Senhor, vocês aí que foram debandados. Esta terra se nos deu em possessão. Quem estava ficando em Jerusalém estava dizendo: pronto, a terra que ficou por aqui agora é nossa, o pessoal que foi embora não está debaixo do favor de Deus. O importante somos nós é que somos a carne dentro de Jerusalém, que é a panela. Podemos pegar o que eles deixaram para trás, porque agora é tudo nosso. Se é assim, não seria o tempo de construir casa. Não precisa, está cheio de imóveis vazios em Jerusalém. Só que Deus diz assim: não vai ser desta maneira. O verso 7 é a ordem que Deus dá a Ezequiel. Ezequiel deve dizer: vocês mataram pessoas e largaram pessoas no meio de Jerusalém com a injustiça de vocês. E essas pessoas é que são a carne. Os que importam para mim, aqueles que eu realmente levo em consideração, são os necessitados, os aflitos, que vocês oprimiram. Eles são a carne na panela de Jerusalém. E então, vocês não. Vocês, ao contrário, vocês vão sofrer o meu juízo. Verso 10, vocês vão cair à espada e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Um tema que tem sido muito repetido nestes capítulos. Então, no verso 11, Deus dá a sentença: vocês não vão servir de carne no meio desta panela que é Jerusalém. Eu vou julgar vocês nos confins de Israel. Eu vou acabar com vocês. E verso 12, vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa visão de Ezequiel é confirmada, inclusive, com a morte de um homem chamado Pelatias. E Pelatias significa o Senhor provê escape.
E quando Ezequiel condena a liderança e então diz que eles serão julgados, e logo na sequência, um homem chamado Pelatias, cujo nome significa o Senhor provê escape, venha a falecer, fica claro que a sentença de Deus haverá de ser executada rapidamente. Ezequiel então pergunta, Senhor Deus, o Senhor vai dar fim ao resto de Israel? No verso 13, muito semelhante àquilo que ele perguntou lá no capítulo 9, verso 8. Então Deus responde, não vou dar fim ao resto de Israel. Há uma carne nesta panela que me interessa. Não esses líderes corruptos que se acham a carne, mas o meu verdadeiro povo. E ainda que eu tenha, verso 16, ainda que eu tenha espalhado o meu povo entre as nações, eu vou servir de santuário para eles. Eles não estão mais aqui em Jerusalém perto do templo, mas eu estarei com eles para ser santuário para eles, nas terras para onde eles foram. Diz isso para eles. Diz que eu vou ajuntá-los do meio dos povos e que eles voltarão para cá e vão purificar essa cidade dos seus ídolos. Que eu vou dar a eles um espírito novo, vou tirar o seu coração de pedra, vou dar a eles um coração de carne. Eles vão andar nos meus estatutos, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a destruição anunciada sobre os corruptos no início do capítulo 11, agora tem um contraponto com a restauração prometida ao verdadeiro povo de Deus no final do capítulo 11. Quem é a carne na panela é o verdadeiro povo de Deus que será restaurado. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o verso 21 faz bem o contraponto. Mas aqueles cujo coração se compraz em ídolos detestáveis, eu vou fazer cair sobre a cabeça deles as suas obras. É assim que a visão é concluída. Ezequiel, que no capítulo 8 viu a idolatria no templo, no capítulo 9 viu o início da sentença, com gente morrendo, perguntou a Deus até quando, o que o Senhor vai fazer? E Deus está falando que vai executar a sua sentença. No capítulo 10, a glória de Deus está deixando o templo e a carruagem de Deus, que tem brasas de fogo junto às criaturas que a sustentam, começa a espalhar ali as brasas sobre a cidade, falando do juízo. No capítulo 11 a gente vê a última parte da visão, onde líderes que achavam que estavam imunes à disciplina de Deus, eles é que serão alvo da mesma, e o povo que achava que estava abandonado percebe que Deus haveria de restaurá-lo. Assim termina a visão. E para que o cenário fique armado para que todas essas coisas definitivamente aconteçam, a glória de Deus sai do templo e ela é colocada sobre o monte que está ao oriente da cidade, o Monte das Oliveiras. Nós não temos condição de ir além no significado do abandono da glória de Deus em relação ao templo. A Bíblia não diz se a glória de Deus foi para a Babilônia para estar junto com os exilados e Deus ser o santuário deles ali, se Deus voltou para o céu ou não. Nada disso é importante, porque não foi registrado, nós não devemos ficar especulando. O fato é, Deus não está mais no templo. Deus não está mais dentro dos limites da cidade. Deus está olhando de fora. E então agora era a hora de todo mundo se precaver, porque o seu juízo estava chegando. Não pense você que está praticando maldade, que você é a carne na panela. Não deixe você também que foi exilado, que esse tipo de raciocínio te contamine. Se você é um povo de Deus, se você teme ao Senhor, você haverá de ser restaurado. E isso é muito bonito aqui no capítulo 11. No capítulo 12, encerrada a visão dos capítulos 8 a 11, nós temos mais uma vez Deus falando com Ezequiel e pedindo que ele execute 2 atos simbólicos. O primeiro ato é ele colocar a trouxa nas costas, preparar a bagagem de exílio e sair na frente de todo mundo, mas não pela porta, abrindo um buraco na parede da casa dele para dizer, estou indo embora. E o povo que estava com Ezequiel lá no cativeiro deveria entender esse sinal como uma ilustração do que estava prestes a acontecer com Jerusalém. O povo que tinha ficado em Jerusalém não estava protegido. O povo que ficou em Jerusalém ainda tinha que receber juízo, porque ainda se tinha maldade, ainda se tinha idolatria na cidade. E então, para ilustrar a maneira como a cidade cairia diante dos babilônicos, Ezequiel faz esse sinal. Ele sai
com as trouxas nas costas e ele sai por um buraco na parede. E Deus explica que isso se referia à maneira como o príncipe de Jerusalém e toda a casa real haveriam de sair. A gente pode ler isso lá em 2 Reis capítulo 25, que de fato o último rei em Jerusalém, o rei Zedequias, lembra que Joaquim está cativo na Babilônia junto com Ezequiel e que Zedequias foi o rei que Nabucodonosor instituiu lá em Jerusalém. Zedequias vai tentar fugir do cerco que Nabucodonosor vai impor sobre Jerusalém, fugir às escondidas, cobrindo o rosto, tentando escapar para organizar uma louca resistência. Mas ele não consegue. Ele é capturado, ele tem os seus olhos vazados e a última coisa que ele vê é os seus filhos morrendo. E há aqui uma tremenda antecipação do que vai acontecer a Ezequias, porque Zedequias, o que vai acontecer a Zedequias, porque Ezequiel diz no verso 13 que ele vai ser apanhado, vai ser levado à Babilônia, mas não vai ver a terra dos caldeus, ainda que venha até a morrer ali. E por que ele não vai ver? Porque ele já vai chegar lá cego. Em tudo isso, mais uma vez, nós vemos que todos saberão que Deus é o Senhor. Início do verso 15 e final do verso 16 falam isso. Na sequência, um outro ato simbólico de Ezequiel. Ele precisa comer pão com tremor e beber água com estremecimento e ansiedade. Quem já conheceu o sinal de Ezequiel comendo pão por medida, bebendo água por dose, não é? Com ansiedade de espírito, aquele sinal simbólico que foi feito lá no capítulo 4, sabe que aqui então estamos falando do mesmo assunto. E a cidade de Jerusalém está prestes a sofrer esse tipo de sítio, de cerco, e esse tipo de situação vai acontecer com o povo que ainda aguarda o restante do julgamento de Deus sobre eles. Mas, para alguns, parecia que isso estava demorando demais. Tinha gente que estava dizendo, não, essa profecia aí, ó, não, isso ainda é para agora não, e esquece isso aí, rapaz, isso aí vai demorar muito. Diz o verso 22, que até se desenvolveu um provérbio na terra de Israel. Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. E então Deus responde que não vai ser assim não. Que isso vai acontecer e vai acontecer em breve. Se você se lembrar, Ezequiel tem a visão no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. O cativeiro do rei Joaquim coincide com o início do reinado do rei Zedequias, que reinou apenas 11 anos até a queda de Jerusalém. Desde o início do chamado de Ezequiel, portanto, até a queda de Jerusalém, foram apenas 6 anos. A visão que Ezequiel teve foi 1 ano depois do seu chamado. Então, 5 anos depois da visão. E se o relato do livro está em ordem cronológica, o capítulo 12 não nos fornece datas, mas menos de 5 anos depois, esses dois atos simbólicos do exílio e do sítio estavam se cumprindo em Jerusalém. Se você ainda tirar o tempo de 18 meses que a cidade foi sitiada, 1 ano e meio, para 5 sobram 3 anos e meio antes do cerco começar. Foi logo, não demorou muito, não era para tempos distantes. Ninguém deveria tentar desconsiderar a palavra de Deus com esse provérbio fajuto. Se você já está se acostumando, como eu espero, à fórmula dos atos simbólicos, as questões do anúncio do juízo de Deus e das promessas de restauração, você não deve ter tido dificuldade para acompanhar o raciocínio do capítulo 11 e do capítulo 12, que são relativamente mais fáceis do que aqueles capítulos que nos deram mais trabalho na abertura, para a explicação das figuras dos querubins e tudo mais. Assim a gente encerra esta semana e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos na casa do Senhor para estudar Ezequiel mais um pouquinho. Obrigado por nos acompanhar até aqui, esperamos que esse estudo esteja edificando a sua vida. Tenha uma boa leitura, até amanhã, se Deus quiser. Até lá!